Para mim, é a alma da vida, sabe? Eu acho que não tem nenhuma civilização que funciona sem arte. Arte no sentido amplo, arte no sentido de você marcar uma caverna ou no sentido de você descobrir o fogo. Então, é a expressão mais bacana do ser humano. Então, para mim, a arte é isso. E para mim, é o que tem mais sentido na vida, é a arte. No fazer artístico, talvez minha principal certeza seja de que eu estou sempre tentando inventar problemas e arrumar solução para eles. Não sei se o que é arte é mais difícil, mas o fazer artístico, para mim, eu acho que é inventar e solucionar um problema. A arte é um negócio muito amplo e muito antigo. Então, quando eu falo de arte contemporânea, eu estou falando da arte que acontece a partir dos anos 50 do século XX. Então, é uma história da arte bem mais recente. Artistas, a grande maioria deles, artistas ainda em atividade, artistas vivos, mas que começaram a produzir e a mostrar o seu trabalho a partir dos anos 80. A gente tem linguagens artísticas que foram surgindo ao longo da história. A fotografia é alguma coisa que só surge no século XIX. O cinema, no início do século XX. As artes visuais, você também pode ver de uma maneira virtual, mas não é a mesma coisa. É muito importante ter a possibilidade de ver uma obra na sua frente, diante do teu corpo, que pode te impactar de maneiras muito distintas. Pensando nessa invenção que é a arte, assim, acho que é uma maneira de você, no meu caso, visualmente expressar uma subjetividade minha, né? É a expressão, né? Arte é a expressão. Eu não sei direito o que é arte mesmo, não, assim, né? É uma, sei lá, uma invenção, uma convenção, né? E porque eu acho que a arte é um lugar da singularidade das coisas, né? Não porque a singularidade seja exceção ou alguma coisa que está isolada, mas é porque a singularidade é algo que condensa ali uma experiência densa, específica, né? Que foge dessa generalização que às vezes a gente vê nos discursos ou na vida, né? Político-social. Eu vi uma exposição da Mira Schendel, daqueles acrílicos com várias letras. E eu lembro de entrar e ter essa dimensão de que eu não estava entendendo nada, mas que eu tinha entendido tudo. E eu nunca tinha tido essa sensação antes, assim, de não entender nada, mas entender tudo ao mesmo tempo. Então, são deslumbramentos mesmo, né? E acho que a arte dá esses estalos, né? Desloca alguma coisa, né? Desloca o sentido. Arte, para mim, é esse território onde eu posso fazer o que eu quero, assim, eu faço o que eu quiser. Um lugar assim que eu posso experimentar, misturar um gesso, uma argila, com óleo, que para mim é um território de liberdade, assim, de libertação. Eu faço arte mesmo por causa disso, assim, eu gosto desse território, assim, eu gosto dessa aventura, assim, de inventar a cada instante uma coisa nova. Eu acho que, na verdade, é escolha o tempo inteiro, né? A gente está o tempo inteiro fazendo escolhas. E isso eu acho muito bonito, assim, essa possibilidade de você escolher o material que você vai usar, de entender para que lado você vai caminhar, até onde você vai, de você imaginar uma ideia e ir da ideia ao resultado. Mas ser artista não é uma coisa fácil. Não é fácil ser artista. Porque é um caminho muito tortuoso. Você tem que ter muita, não só dedicação, mas muita persistência naquilo que você embrenhou, né? Ser artista é a maneira de eu digerir a minha experiência no mundo, né? Ser artista não tem esse glamour todo que se vê nos vernissagens, agora eu aqui falando para vocês através do vídeo. Ser artista é uma experiência, assim, é quase uma necessidade. É como um pensador, um cientista. Ele está ali envolto a questões do seu trabalho, questões que têm a ver com a sua vida, questões do mundo. Ele está pensando a vida, ele está pensando o mundo e tentando dar conta dessas questões que surgem, né? Na verdade, assim, historicamente,
O Da Vinci não era só artista, ele era cientista, ele era, né? Ele especulava sobre o futuro. Acho que existia uma mistificação de... E o que é só ser artista? Essa é a pergunta. Ser só artista é só, sei lá, vender seu trabalho e viver disso? É uma pergunta mesmo, assim. Existe um jeito só de ser artista? O que a gente quer quando a gente é artista? Acho que a grande graça quando você vai pensando nisso é que talvez não tenha um modo de fazer arte, né? Fazer arte e querer pensar sobre arte, querer pensar sobre o que o mundo está fazendo, querer pensar sobre questões diretamente, assim. Acho que tudo isso se reinforma e é um jeito mais oxigenado de pensar. Minha mãe me colocou numa aula particular de artes, fora da escola e tal. Tinha 10 anos. Isso foi em 64. Ela me levou para ver uma Bienal, e eu lembro que eu entrei lá na Bienal, nunca tinha entrado lá, e eu olhei aquilo, e na minha baita ingenuidade de 10 anos, claro que não foram essas palavras, mas a sensação era tipo assim, que eu pertencia àquilo, que aquilo tinha alguma coisa a ver comigo mesmo. Em 1989, eu fui convidada para participar pela primeira vez numa Bienal de São Paulo. E na hora que eu recebi o convite por telefone, na hora me veio essa lembrança de infância. Bom, eu gosto de desenhar, especialmente de desenhar, desde criança, né? Era aonde eu me achava no mundo, era desenhando, tá? Então, desde muito criança, eu desenhava muito e assim foi a adolescência toda. Na minha geração, era difícil você pensar no Brasil viver de arte. Então, no primeiro momento, eu não me pensei vivendo como artista, né? Mas logo depois eu vi que era o que eu queria fazer, né? Então, aos poucos, eu fui construindo a minha carreira pelas oportunidades que eu conseguia, né? Ia fazer um curso aqui, outro curso ali. Eu não sabia que dava para ser isso da vida, sabe? Assim, embora na minha família eu tinha um tio artista plástico, tinha primo que era artista plástico, mas assim, não passava pela minha cabeça fazer isso, assim, sabe? Viver disso, assim. Algumas coisas que sempre me agradaram na ideia de ser um artista, trabalhar sozinho, sabe? Ficar muito tempo sozinho, quieto. Isso sempre foi uma coisa que eu gostei. Mas mesmo quando comecei a frequentar a faculdade de artes plásticas, eu não tinha muita certeza que eu só queria ser artista, sabe? Eu tava ali mais por uma coisa totalmente intuitiva, assim, do que uma clareza mental, exatamente. Assim. Eu descobri a pintura porque quando eu era muito jovem, eu tive algumas aulas de filosofia com um professor e tinha um grupo de jovens em torno de um professor lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E essas aulas de filosofia me deixaram questões meio em crise. Fui parar no Parque Lage e pintando ali, eu descobri que a pintura poderia me dar coisas que eu estava buscando. Ela respondia uma série de questões que eu tinha. E aí eu comecei a pintar e me tornei uma pintora, né? Se intitular artista, sim, acho que até hoje eu tenho dificuldade, porque antes eu tinha uma resistência a falar que eu era artista, achava que era uma coisa elitista mesmo, assim, falava assim, não, né, assim, demorei para me intitular assim, mas assim, é o que eu faço, é o que eu penso, né, eu sou artista. É a minha atividade, né, tá dentro dessa referência que a gente tem de arte. Na verdade, quando eu era adolescente, assim, a minha identificação era com literatura, na verdade, sabe? Mas eu acho que muito cedo eu entendi uma coisa sobre arte, assim, que era forma, sabe? Entendi meio cedo que o lance era menos, assim, o que o cara tava falando, mas como, sabe? Enfim, eu não venho de uma família de herdeiros, né? Tipo, tem que trabalhar pra viver. Eu ficava meio em dúvida entre fazer moda, arte, filosofia. E assim, um pouco intuitivamente eu achava que arte podia dar conta de alguma coisa no meio. A minha aproximação com arte é desde muito garoto, muito pequeno. Na escola, né, nesse período assim, de adolescente, pré-adolescente ali, eu lembro que eu tinha os amigos que eram bons de basquete, bons de futebol, outros eram
só tiravam nota 10 em matemática, e eu era o cara que desenhava bem. Então, quando tinha alguma coisa com desenho, era comigo. Daí eu falei, não, pede lá para o Zé que ele faz, tal. O meu irmão mais velho estudava numa escola técnica, e a professora dele, de uma das disciplinas, pediu para ele visitar o MASP e a Bienal de São Paulo. Ele perguntou se eu queria junto com ele, eu falei que sim. E daí eu entrei, eu tinha aí, sei lá, uns 9, 10 anos, eu entrei pela primeira vez no acervo do MASP, e depois, umas 2 semanas depois, fui visitar a Bienal de 71. E isso foi assim, vamos dizer assim, o ponto de virada, a tomada de consciência, porque daí eu descobri que eu entendia aquelas coisas, que eu, de alguma maneira, eu entrava naqueles lugares, tinha aqueles objetos, as esculturas, as pinturas, e eu sabia do que se tratava aquilo. Eu não sabia o que era ser artista, eu não sabia que tipo de artista eu queria ser, mas eu sabia que queria fazer alguma coisa que era muito diferente do que eu via normalmente dentro da minha casa, na minha família, com os meus parentes. Era alguma coisa que eu vislumbrava num outro lugar. Gostar muito de desenhar, de pintar, mas eu não conseguia entender como aquilo podia fazer, por exemplo, eu me tornar um profissional nessa área. Eu posso realizar trabalhos com materiais muito diferentes. Eu sou escultor, muitas vezes, mas eu sou desenhista, eu sou performer, ou seja, realizo performances, e já fiz trabalhos sonoros até. A gente, como artista, vai buscando encontrar as linguagens que conseguem dizer aquilo que você está querendo comunicar. A coisa mais feliz que tem para um artista é poder mostrar o seu trabalho e que muitas pessoas possam ver o seu trabalho. A partir do momento que eu optei em ser artista como primeiro trabalho, né, eu passei a ter um cotidiano de ir ao ateliê todos os dias, de pensar o trabalho. Mesmo que você venha ao ateliê e não produza materialmente nada, eu venho no ateliê para olhar, porque você pode não produzir materialmente, mas você produz intelectualmente. Quer dizer, só você vir para o ateliê, sentar e olhar para o teu trabalho e pensar o teu trabalho e mexer nos materiais que você está escolhendo para trabalhar, isso já é uma maneira de estar trabalhando. No meu caso, e pelo tipo de trabalho que eu faço, e também pelo tipo de escala dos trabalhos que eu tenho feito, não dá para fazer sozinho. Então, tem assim contexto que acontece aqui no ateliê, que em geral está ligado a desenho, em geral está ligado à aproximação com outros trabalhos que eu já tenho aqui. Assim, eu trabalho todo dia. Então, acho que, assim, por exemplo, agora eu tinha que fazer exposição. Aí eu tava, sei lá, desde junho, vindo pro ateliê todo dia. E às vezes não é vir pra fazer coisas, é vir pra olhar, sabe? Eu sou regrado no sentido de estar sempre olhando pra coisas. Mas é isso. Ouvir música, ouvir funk, pra mim é tão importante quanto, sei lá, estudar o André. E pra mim, sei lá, dar uma volta no quarteirão e fazer exercício físico pode ser tão criativo quanto ficar aqui no ateliê, sabe? As coisas não acontecem aqui, acontecem no corpo mesmo, assim, sabe? Isso é muito doido, assim, sobre trabalhar com arte, né? Porque quando diferentemente de alguém que trabalha num banco, sei lá, que tem um horário que a pessoa acabou e a cabeça dela pode parar, nosso inconsciente fica trabalhando quando a gente tá no campo que a gente tá, né? Minha casa é um ateliê. Eu tomo meu café da manhã, enrolo meu cigarrinho, pego meu caderno, fico desenhando. Eu vou quase todo dia para o ateliê, mas às vezes eu não faço nada, mas é produtivo também não fazer nada no ateliê. Porque não fazer nada no ateliê é um lugar que você fica, você pode fazer alguma coisa, e aí se você não faz nada, isso já conta como uma experiência aí, né? Então tem uns dias até que eu não faço nada, mas eu trabalho quase todo dia, umas 2, 3 horas por dia. Sou super regrado, assim, na verdade eu trabalho todo dia, eu tenho horário, assim, por exemplo, eu faço assim, as coisas de manhã, de levar filho na escola, todas essas coisas, e aí tipo 11 horas, 11h30 eu entro aqui e vou até às 7 da noite, assim. Pra mim isso é fundamental, sabe, porque o meu trabalho ele nasce muito da coisa, é empírico, assim, eu começo a fazer, eu só sei o que eu tô fazendo na hora que eu, sabe, começo a ter ideia do que eu tô fazendo depois de 3, 4 horas trabalhando, assim,
Às vezes eu venho pra cá e não trabalho propriamente assim de meter a mão na massa, assim, de fazer coisa. Fico mais olhando, fico mais lendo, sabe, ouvindo música, do que trabalhando. Mas eu preciso estar aqui sempre, sabe? Assim, eu fico meio, se eu não tô aqui dentro, não desespero, assim. Parece que eu tô perdendo alguma coisa. Eu sou um artista de ateliê, ou seja, eu tenho um espaço onde eu me fecho e tenho que conviver com esse espaço, estar nesse espaço para o trabalho aparecer, para o trabalho chegar, digamos assim. Mas não é alguma coisa que vem de outro lugar, vem do trabalho mesmo. Eu sou um artista que acredito que você tem que trabalhar muito, fazer muito, para conseguir chegar em algum resultado que o satisfaça. Não só o satisfaça, mas que faça sentido para esse meio cultural e artístico onde eu quero que meu trabalho aconteça de forma social. E quando eu comecei a trabalhar mais na pintura, eu olhava muito para o Francis Bacon, para Jeanne Saville, para o Iberê Camargo, Giacometti, umas pessoas que lidavam muito com o corpo, né? E depois que eu comecei a prestar mais atenção nesses componentes da pintura, né? Aí eu fui por essa abstração, gostava muito de Sean Scully, Agnes Martin, Lygia Clark. Eu acho que principalmente as referências são principalmente das artes plásticas, apesar de fazer instalação, apesar de fazer objetos e esculturas, a pintura é muito presente nas minhas referências. Assim. Muito do que eu faço vem da pintura, especialmente pela questão do ponto de vista, de onde se olha, de um certo recuo, mas não é a pintura sobre tela, né? Especialmente da pintura mural, que é a pintura que está ligada ao edifício e à sala, e é a pintura que pressupõe, em princípio, um observador em movimento, né? Na verdade, eu entrei na USP muito por interesse em alguns professores específicos, assim, como a Sônia Salstein. Eu lembro que quando eu estava estudando para o vestibular, eu li um texto dela e falei assim, eu quero muito estudar com essa mulher, assim. Eu fiz muita coisa com ela, assim, desde assim, monitoria de aula, iniciação científica, participava de grupo de estudos, foi muito importante para mim. E eu acho que ela me deu uma noção de rigor, assim, que acho que é presente, assim, até hoje. E de aprender a fazer pesquisa, né? Porque você aprende a fazer pesquisa, não é uma coisa inata, né? Você entende o que você tem que ler, como que você tem que ler, com o que você tem que cotejar e assim por diante. Um livro que me marcou muito, né, entre 2019 e 2020 foi A Sexta Extinção, da Elizabeth Kolbert. Principalmente porque depois a gente entrou numa pandemia, né? Eu fiz uma série grande sobre isso. O Bruno Latour, a Donna Haraway, esses autores, o Antônio Bispo é um autor que eu gosto muito também. E referências de artes visuais, eu acho que assim, o Albers é um mestre-mor para mim. E ele está muito nesse limiar entre a arte e a ciência, né? E a educação também, né? Então é um cara que eu acho maravilhoso, assim. De fato, também os impressionistas, o Monet, eu me reapaixonei agora, esse ano, comecei a olhar de novo para o Monet, e até por conta dessa pesquisa também com as crianças na escola, então, que também me alimenta, né, assim, que é uma pesquisa de cor, né, sobretudo, e de luz, né.